Bom, boa noite, irmãos, novamente. Para os irmãos que estão na internet também, boa noite. A gente teve uma luta agora, tremenda luta, porque a gente estava metade do tempo e caiu toda a energia. Desligou o projetor, desligou tudo, até a câmera que está ligada na tomada. A gente teve que agora refazer tudo do começo e vamos regravar, né? E vamos pedir novamente a Deus para que Deus possa estar comandando e que os santos anjos possam proteger esse santo lugar, né? Oremos novamente. Querido Pai, Senhor que está nos céus, invocamos, Senhor, Tua santa presença. Esses momentos, Senhor, que vamos estudar a Tua palavra são solenes. São Tuas palavras, não minhas palavras. O pouco de conhecimento que o Senhor nos tem deixado, que temos podido entender, Senhor, é grande luz para nós. Por favor, Senhor, nos ajude, abra nossas mentes, nossos corações, para que estemos dispostos a poder entender a Tua palavra. Esteja aqui com cada um dos irmãos. Pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O último chamado de Deus à sua igreja. A gente tem visto alguns dos sinais do fim dos tempos. Ainda tem muitos sinais pela frente para ver, né? Mas um dos principais que Jesus falou assim: veja que ninguém vos engane, sobretudo os escolhidos. Porque Satanás tem muitas estratégias para enganar ao povo de Deus. Não é uma estratégia, são muitas. A gente já tem visto várias, né? Através dos sentidos, através das avenidas da alma. O Satanás quer entrar na nossa mente, quer tomar o controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a gente já viu a visão, a gente já viu o paladar, mas a gente vai ver outros sentidos que estão relacionados. Não pode ser só um. A gente vai fazer um grupo, né? E vamos ler a cita especial para hoje, para a gente poder refletir. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidos as amonestações, advertências e repreensões, ou se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. As mensagens de Deus, as repreensões de Deus, as amonestações de Deus são para transformar nossa vida. A boa vontade de Deus é que nossa santificação, que nos transformemos. E Satanás não quer isso, por isso que ele vai tentar fazer uma paralisia de nossos sentidos, de diversas formas. E nesse trimestre a gente está estudando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Tem um dia na lição 10, segunda-feira, 29 de maio, que eles fazem uma pergunta para ler alguns versos. E ali fala para ler Apocalipse capítulo 18. Só que nesse dia a lição dá um enfoque ao espiritismo, à imortalidade da alma e pula um ponto importante que hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Porque talvez nessa lição não vai falar do ponto que vamos falar hoje, mas tem que ser falado porque está escrito. O Espírito Profecia também fala disso e a palavra de Deus fala disso. E é sobre o engano que está agora em todo o mundo. O que vem enganando a todas as nações. Sabemos que Satanás, conhecido como aquela serpente antiga, né? Diabo, Satanás, tem enganado ao mundo inteiro, incluindo ao povo de Deus, porque a Bíblia diz todas as nações. Vamos ver. Apocalipse capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Vemos um anjo aqui, o quarto anjo, que está relacionado com a segunda mensagem de Apocalipse capítulo 14. Esse anjo traz uma mensagem importante e fez que a terra se ilumine com a glória. Como que a terra vai se iluminar? Com a luz, com a verdade. A terra só pode ser iluminada quando a palavra de Deus, a verdade, nos ilumina. E esse quarto anjo vai trazer uma luz extraordinária. Vamos seguir lendo. Versos 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor
da sua prostituição. Vemos que todas as nações têm sido enganadas, estão bêbadas, estão na situação que estão com paralisia dos sentidos, porque aquele que está bêbado não tem uma paralisia dos sentidos? Sim, Babilônia tem feito isso, porque se tornou uma morada de demônios. E disse, todos os reis da terra se prostituíram com ela. Quem são os reis? Os líderes do mundo estão juntos com Babilônia. Mas também vemos que tem os mercadores da terra se enriqueceram. Quem são os mercadores da terra? Não vamos falar nome para que os vídeos não possam ser apagados, mas sabemos, a élite, os grandes ricos que controlam o maior dinheiro do mundo, estão todos enlaçados com a Babilônia, né? Que não sabemos quem é a Babilônia, que é o papado, o sistema, porque não é uma pessoa, não é uma religião. Não estamos apontando a uma igreja em si, estamos apontando a um sistema que controla a educação, que controla a religião, controla a alimentação, controla dinheiro, controla tudo. Mas sigue dizendo, verso 4, e ouviu outra voz do céu que dizia, saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O que está dizendo esse anjo? Sai dali, aparta-te, fica longe da Babilônia, porque senão vai participar dos pecados deles e vai participar das pragas deles. Essas pragas não são as pragas de Deus, não são os juízos divinos, são as pragas da Babilônia. A Babilônia tem poder para criar pragas. Lembra-se no Egito, Moisés, através da vara, o poder de Deus, ele mostrou as pragas. E os falsos profetas, os falsos sacerdotes, os falsos magos, eles não tentaram copiar as pragas? Sim. Só que chegou um momento que não puderam fazer mais. A gente vai ver um pouquinho mais isso daqui para frente. Mas se vocês leem o capítulo inteiro, tem um monte de coisas para a gente analisar. Não dá tempo para ver hoje tudo, mas vamos focar numa parte importante do capítulo 18, verso 21 ao 24. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Caem os juízos sobre Babilônia, né? E o que acontece? E em ti não se ouvirá mais voz de arpistas, e de músicos, de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mão em ti se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo, de esposa não mais em ti se ouvirá. O que significa tudo isso? Música, festas, fábricas, indústrias, trabalho, esposos, casamento, vida cotidiana. Não se acham mais. E diz aí, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Esses mercadores, os grandes da terra, que estavam relacionados com Babilônia, né? E sigue dizendo, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A pergunta, irmãos, diz o anjo que todas as nações foram enganadas ou não? Sim. Todas as nações foram enganadas pelas feitiçarias. Inclui a gente? Inclui a gente. Todas. Por quê? Sigue dizendo, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Inclui os santos? Inclui o povo de Deus? Inclui. As nações foram enganadas por estas feitiçarias. E tristemente, o povo de Deus também, disse, serão enganadas, ou foram enganadas, né? Segundo a visão que João viu. Agora, quando a gente escuta a palavra feitiçaria, o que vem na nossa mente? Magia, bruxaria, poções mágicas, voodoo, né? Harry Potter, filmes, essas coisas, né?
Mas a gente precisa ter uma luz bíblica, não uma interpretação humana. Porque a gente tem que entender as palavras que João colocou na Bíblia. Quando João escreveu essa palavra, significa isso que ele falava? E isso é importante que a gente tem que ver. A pergunta é, com que tipo de feitiçaria todas as nações foram enganadas? Para a gente poder saber, né? Isso temos que ver no original. A própria palavra de Deus nos vai dar essa resposta. Vamos ver no original. Se vocês entram nesse site, Bible, que é um site que tem o interlineal, o original, em hebraico e em grego, e sai em inglês com o hebraico, né? E como se lê. Aí está o link, vocês podem conferir. Mas vocês colocam Apocalipse capítulo 18, verso 23, que é aquele que a gente acabou de ler. E dizem, né, que todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Aí usa a palavra em inglês, sorcery, que significa feitiçaria, ou witchcraft também, não? No original, usa a palavra pharmakeia. É o número 5331. E se a gente faz clique aí, naquela parte azul, nos vai mandar outra página, 5331. E aí sai em inglês. Aí eu traduzi a página, porque está em inglês, né? E em português seria assim: uso de remédios, drogas ou feitiços. Por isso que traduz feitiçarias. Por quê? Também significa feitiços, mas feitiços em que sentido? Aí é o que a gente tem que entender. Farmaqueia, vem de farmaqueio, administrar drogas. Apropriadamente, feitiçaria relacionada a drogas, como prática de artes mágicas. E isso também está escrito em Gálatas 5:20. Os dois versos usam a palavra farmaqueia. Vocês podem conferir depois em casa. Mas tem outro verso, Apocalipse 21:8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O verso anterior dizia feitiçaria, né? Que era farmaqueia. Agora é feiticeiros, a pessoa, né, que pratica a arte da feitiçaria. Vamos ver o verso original. Aparece a palavra fármacos. Fármacos. Fármacos é aquela pessoa que, né, diz aí, né? Vou ler. Propriamente um feiticeiro usado para pessoas que usam drogas e encantamentos religiosos. E aqui está ficando mais claro já. Não somente usar drogas de qualquer jeito. Encantamentos religiosos para drogar a pessoas para que vivam de acordo com suas ilusões, como ter poderes mágicos ou poderes sobrenaturais para manipular Deus e dar-lhes mais posses temporais. Vemos que o contexto que João estava escrevendo não era meramente bruxaria, tinha que ver muito com religião, tinha que ver muito com adoração, tinha que ver muito com cultos religiosos, mas relacionado com venenos, com drogas, com poções. E esse verso vocês podem ver, Apocalipse 28, 9, 21, 22, 15. Todas estas palavras usam a mesma palavra fármacos. Um envenenador, um feiticeiro, um mágico. Mas essa palavra é muito comum hoje. A gente usa muito fármacos, farmácia, não? Ou drogaria talvez, né? Mas tem outra palavra que eu não mencionei, uma antes. Você lembra do verso que a gente leu? Aos impuros. É interessante como no original a palavra os impuros, como ela diz? Pornós. O que significa pornós? Imoralidade sexual. E isso se traduz a impuros. Por isso que muitas vezes é importante ver o original, que a gente entende o contexto, né? Porque pornografia, que significa? Os atos sexuais imorais feitos em gráfico, né?
Então, quando João estava escrevendo, os atos imorais, pornôs. Agora já é pornografia. Mas todas essas coisas é muito perigoso, né? Porque afeta nossa mente. No mesmo nível coloca. Agora, por que João usou essa palavra? A gente tem que entender o contexto. E para isso a gente tem que estudar um pouquinho de história. A gente tem que ver as igrejas. Na época que João escreveu cada igreja. E a gente vai ver Apocalipse capítulo 2, 12 e 13, que fala da igreja de Pérgamo. E diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui surgem várias perguntas. Primeira pergunta: onde que ficava o trono de Satanás? Em Pérgamo. Onde ficava a igreja de Pérgamo. E lembre-se disso. É importante saber que o trono de Satanás ficava na igreja de Pérgamo. Não dentro da igreja, nessa cidade de Pérgamo. Porque a igreja de Deus é a igreja de Deus. E as características da igreja é interessante. Fiel, testemunho e tinha fé. Não negou a fé. E aqui fala de Antipas. Alguém já ouviu falar de Antipas? Não é o rei Antipas, da época de Herodes. É outro Antipas. E eu pesquisei, busquei. Achei só em inglês. E achei uma em português. Só que não é de Ellen G. White. É de Urias Smith. O livro Daniel e Apocalipse está no site de Ellen G. White. Você pode entrar e você procura o livro de Daniel e Apocalipse, por Urias Smith. Aí ele faz a explanação de Apocalipse e Daniel. E Urias Smith, você sabe quem é? Um pioneiro da nossa igreja. A gente acredita que é um homem de Deus, servo de Deus, e Ellen G. White fala muito dele. E ele explana com respeito a onde está o trono de Satanás. E aí ele fala assim: Cristo tinha conhecimento da situação desfavorável do seu povo durante esse período. Eles estavam passando por sérias provações. Diz: as palavras provavelmente não têm o propósito de denotar localidade. O importante não é esse lugar, esse local de Pérgamo, senão o contexto, a época. Quanto ao lugar, Satanás trabalha onde quer que os cristãos estejam. Satanás sempre vai trabalhar em qualquer lugar. Ele pode colocar o trono dele em qualquer lugar. Mas naquela época, João faz questão de colocar. Agora, justo em Pérgamo, está o trono de Satanás. A gente vai entender daqui a pouco por quê. Sem dúvida, porém, há tempos e ocasiões em que ele atua com poder especial. E o período que a igreja de Pérgamo engloba foi um deles. Uma dessas épocas em que Satanás precisava actuar com um poder especial era nos dias da igreja de Pérgamo. E temos que entender bem esses dias, meu irmão. Prestem atenção nessa parte. Durante essa época, a doutrina de Cristo foi corrompida. A imagem de Cristo ao chão. Rejeitaram a mensagem de Cristo na cruz. O mistério da iniquidade estava em operação e Satanás lançou os fundamentos do sistema mais extraordinário da impiedade. Qual era? O papado. Naquela época foi quando o papado pegou a força, onde surgiu, onde se levantou o maior poder, a maior obra de Satanás. Essa foi a apostasia predita por Paulo. Paulo tinha predito uma apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Disse: ninguém de nenhum modo vos engane. Novamente, Paulo também nos exorta que ninguém nos engane. Povo, tenhamos muito cuidado, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E essa cita se aplica para os dias deles e também se aplica aos dias no tempo do fim, quando vai ter a apostasia ômega. Porque vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quantos temos ouvido falar da apostasia ômega? Alguém já ouviu falar? Sim. Mas sabe o que é ômega? O que significa ômega?
é o alfabeto grego. Tem letras A, B, C, D, E, F, G. A primeira letra é qual? Alfa. Eu sou o alfa, o ômega, é o último. A primeira apostasia foi alfa, que teve no passado, nas igrejas no passado, e a gente tem que ver a história. Teve uma alfa e vai ter uma ômega, e é profético. Mensagens escolhidas, tomo 1. Ellen G. White escreveu assim: no livro Living Temple, acha-se apresentado o alfa das heresias letais, e seguir-se a ômega, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Hoje não vou falar a profundidade disso, porque esse é outro tema que a gente vai fazer outra vez, mas para a gente entender, quem escreveu esse livro Living Temple? Era o Dr. John Kellogg. Já ouviram falar do Dr. John Kellogg? Aqueles que faziam cereais, que agora é super famoso. Em qualquer lugar vocês acham os cereais Kellogg. Era um doutor adventista. Foi um dos primeiros médicos sucedidos, que fez muitas invenções e é conhecido por os inventos médicos que ele fez no mundo. Mas ele se afastou, ele rejeitou as ordens de Deus, a voz do Espírito Profecia. Ellen G. White com carinho falou, mas rejeitou. E ele criou um livro, Living Temple, onde fala de panteísmo, Deus em todas as coisas. Ele criou novos pensamentos, novas formas de adorar a Deus. Ele trouxe paganismo dentro da casa de Deus. E a gente tem que ter contexto. Entrou o paganismo na casa de Deus. E isso vai entrar novamente na casa de Deus no tempo do fim. E isso foi o que aconteceu nos dias de Pérgamo. A primeira apostasia foi nos dias de Pérgamo. E tinha um grupo fiel, porque Antipas não é uma pessoa. Antipas é um grupo de pessoas. O próprio Urias Smith, junto com o nosso líder, Guilherme Miller, eles afirmam, eles dizem: há boas razões para crer que este nome faz referência a uma classe de pessoas e não a um indivíduo, pois não se encontra nenhuma informação autêntica acerca de tal homem. A esse respeito, Guilherme Miller afirma: supôs-se que Antipas não foi um indivíduo, mas sim uma classe de pessoas que se opunham ao poder dos obispos ou papas da época, sendo uma combinação de duas palavras. Antipas significa anti, contra, né? Em contra de papas, o pai, né? O papado, a Babilônia. Estava em contra da Babilônia nessa época. Muitos deles sofreram o quê? Martírio em Constantinopla. Lembra por Constantino? Em Roma, onde os obispos e papas começaram a exercer poder que pouco depois passou a sujeitar os reis da terra, pisoteando os direitos da Igreja de Cristo. De minha parte, não vejo nenhum motivo para rejeitar essa explicação da palavra Antipas nesta passagem, uma vez que a história desse período não diz uma palavra sequer acerca de qualquer indivíduo com esse nome. Então representa um povo que está em contra do poder do papado, que fica firme. E quando o povo vê que é pisoteado os direitos da nossa igreja, a nossa liberdade de consciência, tem um povo que se levanta, o Antipas. E será que hoje tem um povo que se levanta ante essa força? Precisamos ficar firmes, mesmo que pisoteiem nossos direitos, nós não podemos fraquear. Mas agora vamos entrar um pouquinho com história para a gente poder entender em que lugar estava essa igreja de Pérgamo. Pérgamo é um lugar conhecido por ter muitos templos. O templo de Dionísio, o templo de Atena, o templo de Hera, o templo de Demeter, o templo de Serapis e o templo de Esculápio. Já ouviram falar desses templos? Dionísio era conhecido pelo deus da fertilidade, deus do vinho, era filho de Zeus. Atena, todos conhecemos, a deusa da guerra. Era a deusa do matrimônio, né? Do casamento, mulheres, a deusa do céu e das estrelas. Era a esposa de Zeus. Demeter, né? A deusa grega da agricultura.
Serapis, o Deus do oceano, do aprendizagem, do conhecimento e das artes mágicas. Mas hoje vamos falar do templo de Esculápio. Prestem atenção porque nesse lugar estava o trono de Satanás, o comando de Satanás. O que controlava Satanás? Os esportes, a vida, as festas, as guerras, casamentos, a astronomia, a agricultura, conhecimento, ciência, o mar. E que é o templo de Esculápio, que eu não falei? Sabem o que é ele? Ele é o Deus da medicina. Esculápio é o Deus da medicina. Podem ver aqui o que ele tem: uma vara, né? E uma serpente. Vocês podem ver aqui a imagem. O templo dele era um templo, mas ao mesmo tempo era um hospital. Era um resort, um lugar para poder ser tratado. Vamos ver no Wikipedia, né? Templo de Asclepio, ou também conhecido de forma latina, né? Templo de Esculápio, Templo de Esculápio, dedicado ao deus Asclepio. Esse templo de Esculápio foi dedicado ao deus Asclepio, ou também conhecido como, né, Esculápio, deus grego da medicina, né? Esculápio. Tem um vídeo, vou mostrar rapidinho para vocês. In the first century, this was a cross between a hospital and a health spa, where patients could get everything from mud baths to major surgery. Patients entered through this underground tunnel. Then they drank a sedative and slept here in the dormitories, while non-poisonous snakes crawled around them all night. They were told that the serpent god Asclepios would speak to them in their dreams and give them a diagnosis. It was believed that the snakes actually carried the healing power of Asclepios. Ok. Que diz então, esse templo de Esculápio era um hospital. Chegavam as pessoas, bebiam algumas bebidas, algumas drogas, poções e ficavam sedados. Anestesia, né? Aí tinham os tratamentos. E qual era o tratamento? Porque o deus Esculápio é o deus de quê? Das serpentes. Quem é a serpente? Satanás. Onde que estava o trono de Satanás? Pérgamo. E disse, às noites soltavam as serpentes sem veneno, que dizem que tinham poderes curativos, né? Mas eles usavam esses tratamentos. A serpente. E isso é algo que não ficou aí. Continuou toda a história do mundo até hoje, meus irmãos. Vamos ver. Alguém já ouviu falar do juramento de Hipócrates? Hipócrates é um médico muito reconhecido, porque ele foi um médico que inventou muitos tratamentos, né? E ele se basou nos seus conhecimentos antigos. E ele escreveu uma carta no qual todo médico tinha que jurar, prometer fidelidade a quem? Vamos ler. Diz aqui, é um juramento solene efetuado pelos médicos tradicionalmente por ocasião de sua formatura, no qual juram praticar a medicina honestamente e são fiéis a este juramento. Vamos ler o juramento. Eu vou ler. Só a parte vermelha. Ok? Juro por Apolo, médico, por Esculápio, por Higia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas que acato este juramento e que eu procurarei cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. Quando estão jurando a quem? Aqui Deus. Deuses pagãos. Sobretudo os deuses da medicina. Medicina de Deus? Do Deus da serpente. Quando a gente se batiza, a gente faz os votos batismais. Estamos fazendo os votos para quem? A Deus Todo-Poderoso. Aqui eles estão fazendo votos a outro Deus. Eu não sei se ainda continua fazendo os mesmos votos, porque eu não sou médico. Teria que perguntar, alguém se conhece, pergunta, irmão, você faz, né, o juramento de Hipócrates? Sem perguntar os detalhes. E se fala que sim, é porque está fazendo ainda esse juramento. Sabe?
Todos conhecemos isso aqui. O símbolo de Deus. O dia da perfeição. O dia de descanso. O dia de amor. O dia de regozijo. Mas Satanás também tem seu símbolo. Tem seu dia. Né? Mas o Deus da medicina tem seu símbolo. Vocês se conhecem. Vocês podem procurar na internet o símbolo da medicina. Vocês colocam em Google, aparece. A vara de Esculápio. E também tem outro parecido. A vara de Hermes. Hermes é o deus do comércio. Business. Olha como está. Bem relacionado. A serpente está por todos os lados. Mas a medicina está aqui. E isso o que nos faz lembrar? Olha, idêntico. A vara de Esculápio está aonde? Nas ambulâncias. Isso aqui é do Brasil. Mas não é só no Brasil, meus irmãos. No Japão, a mesma coisa. Todas as ambulâncias lá usam o mesmo símbolo. Vocês podem ver. Na Organização Mundial da Saúde, esse aqui do Japão, esse da China, da Turquia, todos os países que eu fui procurando, achando, eu fui colocando, não tem mais espaço para colocar mais, né? Mas todos têm o mesmo símbolo, uma imagem que diz: nós temos um voto a Esculápio. É por acaso? É que serpente bonitinha, o bicho mais bonito do mundo, então a gente tem que colocar. Será que isso tem um significado profundo, meus irmãos? E todos representam Ministério de Saúde, né? Ministry of Health, em japonês, Kenkokikan. Todos Ministérios de Saúde. A vara de Esculápio. Melhor dito, né? É o templo, né? Simboliza o templo, o poder. A Bíblia diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A antiga serpente. Quem é essa antiga serpente? Satanás. Satanás colocou por todos os lados a marca dele. Ele gosta. Sabe por que ele quer colocar a serpente? Porque a serpente representa Satanás. Mas também tem outras serpentes. Você lembra de serpente? Tem duas histórias na Bíblia de serpentes. Na verdade tem mais, tem com Paulo, tem outras, mas identificam a batalha, o grande conflito, o Armagedon, a força do bem e do mal lutando. E as duas vezes, né? A gente vê que é na história de Moisés. A primeira é quando Moisés e Arão foram provar o poder de Deus. E a segunda, quando estavam todos doentes, fez uma serpente de bronze. Todo aquele que olhava por fé era curado. Alguma droga? Não, por fé. E lembre-se dessa frase, meus irmãos, por fé, que depois a gente vai ver por quê. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus levanta um símbolo da verdadeira cura, da verdadeira salvação, que Cristo. E Satanás faz quê? A vara. A gente acabou de ver o símbolo, não? A gente não viu o símbolo do Esculápio? É uma vara e uma serpente. Será que é coincidência? Essa história todos conhecem, né? Quando Moisés estava com os magos. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Quem era Janes e Jambres? Os magos. Feiticeiros que resistiram Moisés. Êxodo 7:11 diz: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, magos, mágicos, feiticeiros. Eles usaram ciências ocultas. Lembra-se que a gente viu no tema anterior que a religião e a ciência ia ter que separar-se. Eles não usaram mágia, meus irmãos, eles usaram ciências, usaram
drogas, porque eles sabem como aturar e criar ilusão. Review and Herald, 1903, Ellen G. White diz assim: quanto a como o Senhor levantará um estandarte, o Senhor vai levantar um estandarte contra o inimigo nos tempos perigosos dos últimos dias, nos nossos dias. O apóstolo diz: agora, como Janes e Jambres resistirão a Moisés com falsos milagres. Tem gente que está tentando fazer falsos milagres, falsas curas, mostrando, sim, tem cura. Também estes resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento, réprobos na fé, mas eles não irão mais longe, porque sua loucura será manifesta a todos os homens, como também foi deles. Janes e Jambres estavam entre os principais mágicos de Faraó. Eles procuraram resistir à obra de Moisés e Arão por meio de falsos milagres. A loucura deles foi controlada pela operação milagrosa do Senhor, da qual eles foram compelidos a dizer: isto é o dedo de Deus. Certamente isso indica a poderosa operação do poder do Senhor por meio dos dons na obra final da história deste mundo. O homem vai tentar usar o máximo que ele possa usar, mas vai chegar um momento que não vai poder mais. Vai falar assim: isso é o dedo de Deus. Só Deus que pode fazer isso. O homem tenta fazer muitas, como dizem, muitos milagres, aparentemente, mas sabe que são falsos milagres. Mas nós precisamos focar-nos na operação poderosa do poder do Senhor. Ele tem deixado maravilhosos métodos para a gente. Ellen G. White diz assim: a interminável variedade de medicamentos que existe no mercado, os numerosos anúncios de novas drogas e misturas, todas, como dizem, produzindo curas milagrosas, matam centenas, enquanto trazem benefícios a um só. Os que se sentem doentes não têm paciência de esperar, porque quando eu estou doente, eu quero tomar já amanhã e trabalhar. Mas temos que ter paciência e esperar. O tratamento natural demora. Tomam os vários medicamentos, alguns dos quais são muito violentos. Embora nada saibam da natureza dessas misturas, todos os remédios que tomam apenas tornam mais desenganada sua restauração. No lugar de sarar, vai quê? Desenganar. Vai piorar. Todavia continuam a medicar-se e continuam a piorar até morrerem. Tem gente que morre e não sabe que está morrendo por causa dos remédios. Alguns tomam remédios a qualquer pretexto, caixa cheia de remédios, pois que tomem essas misturas daninhas e os vários venenos mortais sob sua própria responsabilidade. E aqui diz: os servos de Deus não devem receitar remédios. Que servo está falando que pode receitar? Quem são os que receitam? Eu me receito? Médicos missionários. Deus levantou médicos, a obra médica missionária? Sim. Tem remédios que devemos receitar? Sim. Mas quais remédios? Porque aqui diz: os servos de Deus não devem receitar remédios dos quais sabem que há de deixar efeitos danosos no organismo. Se eu sei que esse remédio vai dar um efeito colateral, algum efeito errado no meu paciente, eu não devo dar. Embora aliviem o sofrimento na ocasião. Aliviar. Os remédios lá de Esculápio aliviam? Pode aliviar. Mas sara? Não. Uma coisa é aliviar, outra coisa é sarar. Eu entendo assim os remédios, para a gente entender. A gente tem um sapato, imagine, temos sapatos todos. E eu começo a andar e alguma coisa está me incomodando no pé. Eu sinto que está doendo. E vou lá no médico, está doendo meu pé. E o doutor diz: tá bom, eu vou te dar um sapato maior, troca de sapato. Aí eu coloco outro sapato. Aí, parece que está melhor, não está incomodando. Começo a andar, aí começo a correr. Aí senti outra vez dor, mas ainda está incomodando. Quando caminho, não dói. Então é o que eu vou fazer? Vou no médico de novo. Quando eu corro, dói. É porque você faz mais pressão. Vou te dar um sapato maior, bem grandão.
sapato de palhaço. Deu a solução? Aparentemente sim, não está doendo. Importante que não tenha dor. Mas tirou a causa? Tirou o que está originando essa dor? Não. O verdadeiro doutor que faz? Fala assim, vem aqui, tira o sapato. Tira as meias. Ah, tem uma pedrinha. Pronto, coloca o sapato, pode ir. Isso que faz o verdadeiro médico. Ou seja, tem que ver a causa. Por que tem uma pedrinha? Não somente medicar e já solucionar. Não. E essa é a verdadeira medicina que Deus quer que a gente trate. O que está fazendo? Ir à raiz do problema e acabá-lo. E para isso Deus tem nos deixado os verdadeiros remédios. Os verdadeiros remédios que não foram inventados por homens, foram inventados por Deus. A ciência do bom viver diz: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso da água, confiança no poder divino, esses os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Aqui diz, toda pessoa, ou seja, todos nós devemos ter o conhecimento de como poder tratar-nos naturalmente e como aplicá-los. Porque são 8 remédios, meus irmãos. Em inglês chama de New Start. Por quê? Se você vê no vermelho, New Start. Em espanhol se usa a palavra adelante, que são de cada frase, né? Iniciais. Mas em português não achei. Mas alimento saudável, exercício, água, luz solar, temperança, ar puro, repouso, confiança em Deus. Temos 8 remédios poderosos. E a gente vai dizer assim: nosso Salvador é o restaurador da imagem moral de Deus no homem. Ele tem suprido no mundo natural, aqui, tem suprido remédios para as doenças do homem. Deus deixou já os remédios para a gente, para que seus seguidores possam ter vida, e não qualquer vida, uma vida abundante. Podemos com segurança descartar as misturas, as poções que o homem usou no passado. Por quê? Eu vou voltar um pouquinho na história. Se lembram de Antipas que eu falei? Antipas representa um grupo. E se vocês procuram um pouquinho de história, tem gente, né, que investiga bastante isso, porque já não está na Bíblia, a Bíblia não fala isso, mas são histórias, relatos, trechos. Dizem que este Antipas era tão famoso por tirar demônios, por sarar as pessoas, por curar muitas pessoas. E o templo, né, de Esculápio estava perdendo clientes, né? Então foram e falaram para o rei, falaram para os sacerdotes e começaram a perseguir. Por que começaram a perseguir? Perdeu o mercado, estava caindo. Como eu acho? Se eu falar muito disso, eu posso ter preso agora. Eu não vou falar disto, porque se falar isso, já saiu a lei no Brasil já. Se eu falar isso, eu posso pegar de 6 a 8 anos. Se eu falar a verdade do que ele é, porque tem uma verdade. Não é acidentário, não foi casal, foi planejado e é tecnológico. Disse: o Senhor tem providenciado antídotos para doenças em plantas simples. Já Deus deu os antídotos para nossas doenças nas plantas, irmãos. Estes podem ser usados pela fé. Se lembram que falei? No começo, tinha um povo que por fé, mesmo que pisem todas nossas bases, nossos princípios, por fé eu vou confiar. E por fé, nós podemos usar essas bênçãos providenciadas por Deus em nosso benefício. E estamos cooperando com Ele por fé. Ele pode usar a água, o sol, porque a água não é só tomar água, meus irmãos. Hidroterapia. Outro dia a gente pode fazer, né, na Semana de Saúde, como que faz a hidroterapia, os tratamentos com água. Irmãos, quando começou a pandemia, a gente recebeu um vídeo de um ministério lá nos Estados Unidos, de uma irmã que era enfermeira, lá em Loma Linda, né? E ela adquiriu, né,
aquela doença, e ela fez hidroterapia, 4 dias. Em 4 dias, sumiram todos os sintomas. Aí ela fez o vídeo, postou como devia fazer tudo, a gente traduziu, fez um japonês, mandamos para os irmãos. O vídeo original dela foi apagado. A gente falava, irmãos, não precisa nada disso, só hidroterapia acabou, é como uma gripe. Porque o que está fazendo isso é está baixando sua imunidade. Então você tem que fazer um tratamento para levantar a imunidade. Simples. E diz aqui, água, sol, ervas, ele pode curar. Diz, na cura de enfermidades causadas por indiscrição ou acidente. Seja porque acidentariamente foram criadas ou por imprudência, por curiosidade, porque qual seja o motivo, Deus pode cuidar do seu povo, se usamos com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vou terminar com um verso que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospera tua alma. Deus quer que a gente tenha saúde, que a gente tenha discernimento, que a gente possa entender. Mas para isso, a gente precisa ver que naqueles dias em Pérgamo, o trono de Satanás, onde estava aquele local, estava uma luta constante contra o povo de Deus. O povo de Deus pregava a verdade. Assim, as curações não vêm ali, não vêm dessas serpentes, vêm de Deus. E as pessoas começaram a se converter, a ver o poder de Deus através desses antipas. E hoje em dia, muita gente vai achar que os remédios vão sarar. Pode sarar, até aliviar temporariamente. Mas tem remédios que vão enganar o mundo inteiro. E se for possível, aos escolhidos, porque disse, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feiticerias. Tem remédios, irmãos, que a gente não entende, mas chama de... né? Vocês podem procurar, vocês podem investigar, mas o mais seguro é seguir os conselhos de Deus, seguir os tratamentos de Deus, porque tudo que vem da serpente não é seguro. Não é seguro, meus irmãos. Tenhamos certeza. Quando o governo diz que é seguro, tem que duvidar. Quando o governo diz, tudo está tranquilo, agora vocês podem investir, é o contrário. Quando dizem, é para seu bem, para você ser feliz, é o contrário, é para eles. Sempre o governo nunca vai falar o que é verdade para a gente. É o que compensa para eles. Então, temos que nós seguir a palavra de Deus, a verdade que Ele nos mostra, dizendo, eu já estou nas portas. Prepara-te, meu filho. E Satanás sabe disso, sabe que tem pouco tempo, por isso que ele quer arrastar o máximo de possível as pessoas, e a sangue dos mortos, a sangue dos profetas, a sangue das nações vai se derramar, inocentemente, por desconhecimento. Mas, como disse o ditado, guerra que foi avisada, com antecedência, né, não mata pessoas, né? Guerra avisada não mata a gente. Vamos orar, terminar com uma oração esta noite, e pedir a Deus que nos dê força, nos dê sabedoria para poder entender que esta guerra não é somente uma guerra espiritual, envolve todas as áreas da nossa vida, físico, mental, social, econômico e saúde também. Vamos orar. Querido Pai, Senhor que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupou tanto que o Senhor mandou seu Filho Jesus Cristo para que Ele nos possa dar uma vida e uma vida em abundância. Uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida sem doenças. Porque na Tua Palavra o Senhor deixou promessas. Que se nós somos fiéis a essas promessas, nada vai atingir a Teu povo, Senhor. 1000 pode cair, 10.000 pode cair, mas a Teu povo não chegará. Mas para isso nós precisamos abrir os olhos e entender que a serpente antiga está por todas partes. Sutilmente tem enganado o mundo inteiro. Porque Deus, o Senhor, levantou remédios há mais de 100 anos atrás, remédios certos e corretos, mas que muitos temos esquecido de pô-los em prática.
Mas agora, nestes tempos de guerra, épocas de crises, é quando mais temos que pô-los em prática e utilizá-los e com fé depender cada vez mais do Senhor. Por favor, nos ajude. E pedimos, Senhor, que conforme a luz vai se incrementando, crescendo, o teu povo, Senhor, possa se preparar, possa se afastar e possa ser como aquele povo de Pérgamo, que ele não teve medo a nada, e mesmo na perseguição, mesmo na tortura, mesmo na oposição, eles se mantiveram fiéis e disseram: nós temos um Deus Todo-Poderoso em quem acreditamos, estamos dispostos a dar a vida por Ele. Senhor, por favor, ajude para que hoje tenha um povo assim que esteja firme ante qualquer coisa, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, pedimos e oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.